Boa noite, Angola. Vamos conhecer os assuntos para hoje. Desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas. Sessão de julgamento do caso AGT voltou a ser adiada. Detida pelo Serviço de Investigação Criminal em Luanda, cidadã de 35 anos de idade, acusada de rapto de menor. Ciclo da pobreza em Angola, causas e soluções de combate em análise. Na província de Benguela, encontro junta distintas individualidades. O Presidente da República recebeu do corpo diplomático acreditado no país cumprimentos de Ano Novo. De tempestade catastrófica de gelo, milhões de norte-americanos sob alertas e avisos. É o Girassol Jornal, edição de sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Começa agora. Mais uma vez, boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição sexta-feira. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. O corpo diplomático acreditado em Angola apresentou os cumprimentos de Ano Novo ao chefe de Estado angolano. A cerimónia decorre no complexo protocolar da Presidência da República, onde está destacado o nosso colega Alberto Capitão, que junta-se ao Girassol Jornal com outros detalhes. Capitão, boa noite. É consigo. Muito boa noite, Adilson Garcia. Boa noite a quem nos acompanha por esta altura. De facto, o corpo diplomático acreditado em Angola já fez a apresentação de cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República, João Lourenço, e também à Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço. É um evento formal e acontece normalmente nesta fase do ano em que se vão desenhando as linhas de cooperação entre os países, e isto acontece exatamente para a abertura de um novo ano. Ora, a decana dos grupos de embaixadores acreditados em Angola, falo da diplomata do Marrocos, a diplomata Sadia El Alaoui, fez a apresentação de uma mensagem onde enalteceu o Presidente da República em Angola pelo esforço que tem feito para a pacificação dos países do continente africano, particularmente com a República Democrática do Congo. Sadia El Alaoui também reconheceu que Angola teve um 2025 muito desafiante e enalteceu as cerimónias de condecorações de figuras de vários estratos da vida pública angolana e também internacional. Ora, a diplomata disse ainda que o mundo tem estado a enfrentar uma série de digamos que situações que colocaram em causa a diplomacia, mas Angola, na qualidade de Presidente da União Africana, tem estado a fazer o seu papel, tal como disse então Sadia El Alaoui, a diplomata marroquina e também decana dos embaixadores em Angola. Ora, e o Presidente da República, João Lourenço, tomou igualmente a palavra, onde começou por destacar que Angola, na qualidade de Presidente da União Africana, priorizou iniciativas que visam o financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas no continente africano, defendeu também a reforma da arquitetura financeira internacional como forma de encontrar o equilíbrio na busca por financiamentos, industrialização da África, capacitação do capital humano e muito mais, bem como também falou o Presidente da República sobre o sonho que tem a ver com o silenciar das armas em África, que na ótica do Presidente da República, João Lourenço, é um sonho que continua presente na vida de todos. Vamos ouvir alguns extratos da comunicação do Presidente da República, João Lourenço, nesta cerimónia de cumprimentos de Ano Novo, que ainda acontece aqui no pavilhão protocolar da Presidência da República. Vamos então ouvir as palavras do Presidente João Lourenço. Estamos a chegar ao fim da presidência rotativa da União Africana, que assumi em fevereiro do ano transato, com o compromisso de me empenhar na promoção da paz, da segurança e da estabilidade em África, sem os quais o continente africano não conseguirá realizar plenamente os seus objetivos de desenvolvimento. Ao nível da União Africana, estabeleceu-se a necessidade de se pôr fim aos conflitos armados no continente, objetivo ainda não alcançado, o que nos obriga a continuar a envidar esforços para realizarmos o sonho
do silenciar das armas em África. Não regateamos em momento algum nos esforços no sentido de contribuir para a solução dos conflitos no continente, dentre os quais destaco os que assolam ainda o Sudão e a República Democrática do Congo. O Presidente da República, quando falava sobre o investimento nas infraestruturas do continente africano, nesta cerimónia de cumprimentos de Ano Novo, que recebeu do corpo diplomático acreditado em Angola. Na sua intervenção, o Presidente da República manifestou preocupação pelas crises que continuam a marcar este mundo. O Presidente João Lourenço disse mesmo que a ONU não pode continuar a viver num contexto de humilhação por se ver impedida de agir como organização multilateral. O Presidente fez duras críticas, mesmo que não diretamente, a países que por esta altura têm estado a se posicionar de forma contrária ao multilateralismo como caminho para recolocar o mundo no caminho mais certo. Ora, o Presidente da República, João Lourenço, chamou também a atenção para a situação que se vive no Níger com a detenção do Presidente nigerino que sofreu um golpe de Estado. O Presidente João Lourenço exigiu a libertação imediata do Presidente nigerino e também do político Domingos Simões Pereira, que depois das eleições, que na ótica do Presidente João Lourenço marcaram um momento, digamos, nunca antes visto, em que uma eleição sequer chegou o tempo de ser divulgado o resultado e foi como que, digamos que, anulada. Vamos voltar a ouvir então a comunicação do Presidente João Lourenço. Angola continua a jogar um importante papel no processo de pacificação da República Democrática do Congo, cujos contributos ajudaram a se chegar à assinatura do Acordo de Paz em Washington, D.C., no dia 4 de dezembro de 2025, entre a RDC e o Ruanda. Tratou-se, sem dúvida, de um momento histórico significativo, que não deve ser desperdiçado por nenhuma das partes, que tem em conjunto a responsabilidade da sua implementação para que se possa alcançar a paz duradoura na região dos Grandes Lagos. O cessar-fogo negociado em Doha, no Catar, entre o governo da RDC e o M23, deve ser implementado, enquanto encorajamos as autoridades governamentais e a sociedade civil congolesas a realizarem o diálogo intercongolês sem mais demoras. É nossa convicção que os desafios que a África ainda enfrenta exigem respostas rápidas, objetivas e coordenadas que vão além da dimensão securitária, devendo integrar outras componentes como o desenvolvimento econômico, a inclusão social, a boa governação e o reforço das capacidades dos Estados. Agora sim, o Presidente da República, nesta última sonora que ouvimos, falava exatamente das questões que têm a ver com o papel da União Africana e de Angola na pacificação do continente africano, com realce para a República Democrática do Congo, República Centro-Africana e outros pontos do continente africano que continuam a enfrentar momentos menos positivos para o seu desenvolvimento. No final do seu discurso, o Presidente João Lourenço, e tal como já fizemos menção, chamou a atenção para a necessidade de a Organização das Nações Unidas continuar a funcionar como um organismo multilateral. O Presidente João Lourenço disse mesmo que a ONU não pode ser sequestrada de forma unilateral, principalmente por países que até fazem parte do seu Conselho de Paz e Segurança. Aproveitamos esta ocasião para exigir a libertação incondicional do presidente Mohamed Bazoum, deposto por um golpe de Estado no Níger, assim como de Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC da Guiné-Bissau, país que realizou recentemente eleições, mas que, num caso inédito na história dos processos eleitorais em África, nunca os verdadeiros resultados eleitorais foram tornados públicos. Excelências, o mundo está diante de um retrocesso assustador relativamente às conquistas democráticas já alcançadas e que nas últimas
8 décadas contribuíram para a paz, a estabilidade e a segurança mundiais e para o desenvolvimento econômico e social dos países. O respeito pelos direitos humanos, pela defesa da soberania dos Estados e pela integridade territorial dos países constitui a base essencial sobre a qual se construiu o edifício do direito internacional e as normas que regem as relações internacionais contemporâneas, que de um momento para o outro se estão a desmoronar e a colocar em risco todas as conquistas alcançadas pela humanidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Diante deste quadro, as Nações Unidas vivem num contexto de autêntica humilhação, sem capacidade de exercer o papel que lhe cabe e que durante décadas foi de extrema utilidade para assegurar a estabilidade mundial. Este esvaziar intencional das responsabilidades das Nações Unidas está a dar lugar à desordem internacional e à sobreposição da força da lei pela lei da força. O posicionamento assente na ideia de 2 pesos e 2 medidas não favorece a abordagem imparcial dos grandes problemas políticos com que o mundo se debate na atualidade. Devemos estar todos alinhados quanto à importância fundamental do multilateralismo como a única forma de contribuir para a restauração da ordem mundial e impedir a reconfiguração geopolítica e econômica do mundo em benefício apenas das superpotências. Neste contexto, reiteramos a importância do papel central das Nações Unidas enquanto garante da paz, da estabilidade e da segurança internacionais, bem como de outros espaços indispensáveis de concertação, diálogo político e de ação coletiva que se impõem cada vez mais para se impedir a redefinição de fronteiras na Europa, em África, no Médio Oriente e no Caribe, onde se assiste ao perigo iminente da balcanização de vários países. As Nações Unidas não podem ser sequestradas pela ação unilateral de potências mundiais, por sinal, membros permanentes do seu Conselho de Segurança. Excelências, aproveito esta ocasião para expressar o nosso reconhecimento pelo trabalho que as vossas missões diplomáticas e as organizações que aqui representam desenvolvem a favor do reforço da cooperação e da amizade entre os nossos respectivos países e povos. Expresso-vos a total abertura e disponibilidade de Angola para trabalharmos juntos no sentido de contribuirmos para a construção de um mundo de paz, de concórdia e onde reine a justiça e o respeito mútuo. Desejo-vos um feliz e próspero Ano Novo. Muito obrigado. Presidente da República, João Lourenço, no princípio da noite desta sexta-feira, quando, depois de receber cumprimentos dos diplomatas acreditados em Angola, retribuía também com uma mensagem que endereçou não só aos diplomatas que residem no nosso país, mas também ao mundo, já que o Presidente falou exatamente daquilo que é hoje a situação no mundo, chamando a atenção para a necessidade das Nações Unidas voltar a ter o posicionamento para o qual foi criado de uma organização multilateral, dizendo que não pode continuar a ser sequestrada por países ou por potências que até fazem parte do seu Conselho de Segurança. O João Lourenço falava exatamente de países como os Estados Unidos da América, a Rússia e a China, tal como tem estado a defender alguns analistas que em alguns momentos não têm estado a cumprir as solicitações das Nações Unidas. Digamos que o retrato do que nós podemos avançar do que acontece aqui no pavilhão protocolar da Presidência da República, onde, por sinal, o Presidente João Lourenço e também a Primeira-Dama já deixaram este espaço. Nós vamos, garantidamente, nos próximos momentos de informação da Rede Girassol, poder levar outras incidências desta cerimónia que aconteceu na noite desta sexta-feira. Cumprimentos do Miguel Cristóvão e do Alberto Capitão a partir do pavilhão protocolar da Presidência da República. Muito boa noite. Toda a equipa, boa noite e obrigado por essa partilha, atualização dessa informação.
As iniciativas do Presidente da República, João Lourenço, na pacificação do continente africano foram hoje elogiadas pelo representante especial do Secretário-Geral da ONU para a África Central. Abdou Abari foi recebido em audiência pelo Presidente da República no momento que serviu para o diplomata apresentar cumprimentos de fim de missão ao chefe de Estado angolano. A Organização das Nações Unidas reconhece o empenho do Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, na pacificação do continente berço, onde se destacam iniciativas que visam estabelecer a normalidade em países como a República Centro-Africana e a República Democrática do Congo. Para a ONU, o chefe de Estado angolano tem sido exemplo de entrega e compromisso com a paz em África. De acordo com o representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a África Central, UNOCA, a ONU vai continuar a apoiar as ações do presidente de Angola e da União Africana que visam acabar com os conflitos no continente berço. Eu manifestei o apreço das Nações Unidas pelo papel que o Presidente da República tem jogado, pelo papel clarividente e um papel, de facto, de solução, de procura de saídas de forma pacífica e pelo diálogo, e isso, de facto, tem motivado as Nações Unidas a poder acompanhar a Angola. Encorajei o Presidente da República, na qualidade de enviado do Secretário-Geral das Nações Unidas, de que o Presidente, como ainda tem a seu cargo a União Africana, ainda é Presidente da União Africana, deve continuar a poder aportar soluções para que a África venha, de facto, a ter um clima de paz. Por isso, eu tive essa honra e mostrei ao Presidente da República que as Nações Unidas continuarão a apoiar em todas as demarches que fará para o bem da paz. Abdou Abari considera que, com a sua experiência, Angola tem se posicionado como pilar importante na solução de muitos conflitos que têm assolado o continente africano. Angola tem participado em várias soluções de resoluções de crises, nas quais poderia citar apenas algumas, por exemplo, na República Centro-Africana, na República São Tomé e Príncipe, e também Angola tem tido um papel predominante na resolução do conflito existente ainda na República Democrática do Congo. O diplomata de nacionalidade nigerina está a concluir uma missão de aproximadamente 4 anos e sinaliza que durante este período contou estreitamente com as autoridades angolanas para a implementação de várias medidas. Por este facto, o representante especial de António Guterres para a África Central, Abdou Abari, escolheu Angola e o presidente João Lourenço para apresentar cumprimentos de fim de missão. Tivemos a conversa com o presidente, porque depois de 3 anos e meio vou cessar o meu mandato como representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a região da África Central. De facto, eu sou representante do secretário-geral para 11 países africanos da África Central, mas escolhi Angola como primeiro país onde deveria eu apresentar as minhas saudações de despedidas, como cessa o meu mandato. Isso não é por mero acaso. Eu escolhi Angola tendo em conta que Angola tem sido o país solução a nível não somente da nossa região, mas também do continente e do mundo. Representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a África Central em fim de missão, Abdou Abari, foi esta sexta-feira recebido em audiência pelo Presidente da República e da União Africana, João Lourenço. O Tribunal da Comarca de Luanda voltou a adiar a sessão de julgamento do caso AGT para o dia 27 do corrente mês, devido à ausência de 2 advogados que representam 2 empresas no processo que conta com 37 arguidos, supostamente envolvidos no desvio de mais de 100 mil milhões
de Kwanzas. Até antes da suspensão da audiência foram respondidas algumas questões prévias, sendo uma delas a da alteração do local de julgamento. Na próxima semana, a sessão irá decorrer numa das salas do Tribunal Supremo. O relógio marcava 9 horas. Advogados e arguidos aguardavam expectante o início da sessão de julgamento do conhecido caso AGT. Minutos depois, seguiu-se a audiência com respostas de algumas questões prévias levantadas pelos advogados na sessão anterior, como, por exemplo, a presença dos advogados em representação das empresas constituídas arguidas no processo. Entretanto, nesta sexta-feira, igualmente, não compareceram, tendo sido multados pelo tribunal, que não demorou, suspendeu a sessão de julgamento para a próxima terça-feira e a mesma terá lugar numa das salas do Tribunal Supremo, a pedido dos advogados. Hoje foi respondido às questões que estavam em falta. Sobretudo, também algumas recomendações feitas pelo Tribunal, nesse caso a notificação. O Tribunal fez uma notificação ou notificou os advogados no sentido de poderem nomear, eleger uns representantes de alguns arguidos. Arguidos aqui estamos a nos referir da pessoa coletiva, que são as empresas. E muitas delas deram a entrada dos requerimentos e fizeram chegar os nomes daqueles que estão a representar as empresas. E alguns deles também não conseguiram aparecer. Portanto, por este motivo, fez com que a audiência fosse procrastinada para a próxima semana, nesse caso o dia 27. Hoje o Tribunal decidiu realizarmos a próxima audiência no edifício do Tribunal Supremo. A defesa alega que os constantes adiamentos têm causado vários constrangimentos, uma vez que os seus constituintes encontram-se sob excesso de prisão preventiva. Para nós, de certa forma, cria aqui um certo desconforto, sobretudo para os arguidos, visto que nós já havíamos abordado da vez anterior, de que os arguidos estão detidos e estão sob excesso de prisão preventiva. Pese embora que os nossos recursos sobre o excesso de prisão preventiva não foi acatado pelo tribunal, daí é que para nós também chega a ser constrangedor a constante o adiamento de audiência de julgamento. Não se pode permitir e nós também vamos continuar a debater sobre essa questão. A acusação diz que os arguidos neste processo cometeram crimes como peculato, falsidade informática, acesso ilegítimo a sistema e branqueamento de capitais, beneficiando empresas por meio de faturação falsa, redução indevida de dívidas fiscais e emissão irregular de notas. Os mesmos são acusados de defraudarem o Estado angolano em mais de 100 mil milhões de kwanzas. O Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário Francisco Ribas da Silva, suspendeu nesta quinta-feira a direção do Cofre de Previdência de Pessoal da Polícia Nacional de Angola por ter constatado má prestação de serviço. De acordo com um comunicado da Polícia Nacional, a direção do Cofre da Previdência do Pessoal da Polícia estava a prestar um péssimo serviço aos efetivos, situação que levou à tomada da decisão. Como fundamento da decisão, a polícia refere que a decisão foi motivada pelo fraco desempenho, a má prestação de serviços aos efetivos e a gestão deficitária dos recursos e outras irregularidades que foram decretadas enquanto durar o período de suspensão. Foi criada uma comissão de gestão que estará à frente dos destinos da organização para a gestão corrente. O Cofre da Previdência do Pessoal da Polícia Nacional tem como missão mitigar os problemas sociais dos efetivos reformados, seus familiares, viúvas e órfãos. O Serviço de Investigação Criminal informa que, através das suas direções provinciais de Luanda e do Cunene, procedeu à detenção no bairro Cacenda, em Luanda, de uma cidadã nacional identificada por Cristina Amaro Leitão, de 35 anos de idade, estudante. Essa detenção que ocorreu hoje, o senhor vai acompanhar agora. O Serviço de Investigação Criminal, através das suas direções provinciais do SIC Luanda e SIC Cunene, mediante ações investigativas coordenadas, em cumprimento de um mandado, procedeu à detenção
no bairro Cacenda, em Luanda, de uma cidadã nacional identificada por Cristina Amaro Leitão, também conhecida por Cris, de 35 anos de idade, estudante, por factos constitutivos do crime de rapto, consubstanciado em indícios fortes do seu envolvimento na subtração fraudulenta de uma menor de 9 meses das mãos da sua mãe na República da Namíbia. Referir que os factos ocorreram no dia 15 de outubro de 2025, na República da Namíbia, província de Oshikango, numa ação premeditada pela autora, simulando prestar ajuda à progenitora da criança, no caso sua antiga empregada doméstica, na cidade de Ongiva, e levou-a para a Namíbia a pretexto de custear as despesas com os exames médicos da menor, alegando que padecia de anemia falciforme por ser filha de pai asiático. Depois da realização dos exames, a autora, que já tinha feito constar o seu nome como mãe nos documentos médicos da criança, terá colocado cocaína na pasta da mãe da criança, seguidamente alertou a polícia nambiana, que procedeu à detenção da mãe da menor por posse ilícita de drogas, encontrando-se até o momento na cadeia de Oshikango, Namíbia. Realçar que, após a detenção da mãe da criança, a autora raptou a menor, levando-a para Luanda, no município da Maianga, bairro Cacenda, com pretensão de alteração da sua identidade e posteriormente viajar para o exterior do país, mais concretamente para Portugal. Nesse momento decorrem diligências junto das autoridades judiciárias nambianas com vista ao esclarecimento total dos factos. Ouvíamos o porta-voz do SIC. O Tribunal da Comarca de Belas conta atualmente com uma sala do contencioso administrativo, fiscal e aduaneiro. O juiz conselheiro, acompanhante da Província Judicial de Luanda, Daniel Modesto Geraldes, garante que o espaço vai evitar o congestionamento processual e permitir maior rigor na aplicação da lei. A lei angolana prevê um total de 64 tribunais de primeira instância. Atualmente, o país conta com 37 tribunais de comarca. Na capital, existem 3: o Tribunal da Comarca de Luanda, Viana e o Tribunal de Comarca de Belas, que ganhou uma sala de contencioso administrativo, aduaneiro e fiscal inaugurada pelo juiz conselheiro acompanhante da Província Judicial de Luanda, que considera um passo inicial importante para os operadores de justiça. Durante muito tempo, os processos desta natureza corriam todos no Tribunal da Comarca de Luanda. Mesmo tratando-se daqueles processos em cuja jurisdição, portanto, respectiva é a Comarca de Belas, porque não tínhamos, portanto, uma sala específica, não tínhamos, portanto, uma sala especial, esses processos tramitavam no Tribunal de Luanda. O cidadão, portanto, residente nessa circunscrição territorial, isto é, na jurisdição da comarca do Tribunal de Belas, tem a possibilidade, portanto, de interpor recursos dos atos administrativos e outros atos atinentes, portanto, à matéria do contencioso administrativo, fiscal, enfim, junto desta sala, e não terá necessidade, portanto, de se deslocar ao Tribunal de Luanda. A morosidade processual continua a ser apontada como calcanhar de Aquiles e como forma de descongestionar o volume a nível dos tribunais de primeira instância. Está para breve uma sala de contencioso administrativo, aduaneiro e fiscal no Tribunal da Comarca de Viana. Estamos também a criar condições para que se inaugure uma sala no Tribunal da Comarca de Viana. Então, estão sendo criadas condições materiais para o efeito. Isto há de ajudar na medida em que aproximará cada vez mais o cidadão à justiça e também as instituições públicas, portanto, à justiça. A insuficiência de condições para acomodar os magistrados e funcionários ainda é uma realidade no Tribunal de Comarca de Belas. A situação
têm criado um impacto negativo na tramitação processual daquela jurisdição, que conta apenas com 124 juízes. Os tribunais ganham os utentes, ganham o Estado, porque é mais um serviço à disposição da população. Que uma das principais preocupações tem a ver mesmo com a dificuldade de acomodação de magistrados, bem como a elevada demanda de processos comparativamente ao número de magistrados que temos na comarca. O volume processual vai aumentando, é necessário que se aumente o nível das instalações e o número de magistrados e funcionários para poder então atender aquilo que é a demanda processual. Quando isso não ocorrer, vamos ter sempre problemas de falta de celeridade processual. Isso pode comprometer uma boa administração da justiça. O Tribunal da Comarca de Belas conta atualmente com uma sala de contencioso administrativo, fiscal e aduaneiro e deixa de depender do Tribunal da Comarca de Luanda, que anteriormente recebia casos da jurisdição da Comarca de Belas, onde a falta de condições para acomodar magistrados e funcionários judiciais é uma das preocupações daquela instituição que intervém na administração da justiça. O ciclo da pobreza em Angola, desafios e soluções, é o tema que reúne várias individualidades na província de Benguela até o dia 24 de janeiro. Os participantes, entre empresários e membros do governo, irão refletir sobre as causas e buscas de soluções a respeito do fenómeno pobreza. Com painéis bastante ricos, o Conselho Econômico e Social de Angola irá refletir temas como anatomia da pobreza, economia, emprego, pessoas, educação e capacitação, aliados ao tema central consubstanciado nos desafios e soluções sobre o ciclo da pobreza em Angola. O ciclo da pobreza em Angola tem como enquadramento conceitual a compreensão da pobreza, como eu já disse, enquanto fenómeno sistémico, enquanto fenómeno transversal, e resulta de fatores económicos, sociais, demográficos, territoriais e institucionais interligados. Parte-se do pressuposto de que a pobreza não se limita à insuficiência de rendimento, mas incorpora dimensões como o acesso limitado à educação, à saúde, ao emprego digno, à habitação, à água, saneamento, segurança alimentar e oportunidades produtivas. O crescimento demográfico versus ofertas de bens e serviços, bem como a empregabilidade, constituem os grandes desafios que se configuram no contexto atual e do número de pessoas pobres no país. O crescimento demográfico e o crescimento produtivo, porque a economia essencialmente no seu elemento fundamental é produção. Se nós temos uma contradição, se não existe uma harmonia entre os dois crescimentos, digamos, no plano estatístico e como fatores fundamentais que têm que se associar, harmonizar, nós cada vez ficamos mais distantes, porque estamos a produzir mais pessoas, passo a expressão, e a não ter uma produção suficiente para alimentar esses novos nascimentos. Portanto, essa contradição que está a existir nesses dois fenómenos associados leva exatamente ao agravamento das condições de vida. No capítulo da empregabilidade, o empresário Adérito Areias e membro do Conselho Econômico e Social defende que a educação é um dos principais problemas da situação de pobreza que o país enfrenta. As pessoas não podem ficar à espera a toda hora que apareça um trabalho. Eu costumo dizer que normalmente nós andamos à procura de emprego, não de trabalho. Nós temos que ver como é que podemos sair desta situação. E fundamentalmente nós temos que deixar de pensar no Estado como papá. Nós continuamos a querer que o Estado nos dê tudo. Não, nós é que temos que começar a fazer e a criar riqueza. Nós temos que começar a pensar em que o Estado, nós não podemos ser todos funcionários públicos. Nós temos que criar riqueza, nós temos que criar empresa, nós temos que criar valor acrescentado em tudo aquilo que fazemos. E o nosso país é rico nisso. Portanto, nós temos que nos virar e começar a criar isso. Nós temos que começar a virar-nos para o campo, para a agricultura e depois para a indústria transformadora. Nós não podemos pensar mais que o petróleo nos vai matar a fome a todos. Não, nós temos que pensar como devemos e como temos que sair desta situação. Conselho Econômico e Social e a realização do Fórum sobre o ciclo de pobreza em Angola, desafios e soluções, que decorre de 22 a 24 de janeiro na província de Benguela, no âmbito da plenária do CES 2026.
E na província da Huila, o município da Palanca precisa de pelo menos 6 novas escolas para atender às mais de 4.000 crianças que se encontram fora do sistema normal de ensino. O município da Palanca, na Huila, necessita de pelo menos 6 novas escolas para as mais de 4.000 crianças que estão fora do sistema de ensino. Segundo a administradora municipal, existem igualmente alunos que estudam ao ar livre. Daí a necessidade da ampliação de algumas das 13 escolas locais, 11 delas do ensino primário, com mais de 7.000 estudantes matriculados este ano. Eva Lombe garante que a educação é uma das grandes prioridades da administração e que se está a trabalhar para melhorar as condições dos alunos e professores, tendo em vista aumentar a qualidade do ensino. Temos 27 salas de aulas que funcionam ao ar livre e referir a razão pela qual apontamos a necessidade da construção de mais escolas, bem como a ampliação das escolas já existentes, e controlamos perto de 4.750 alunos fora da escola. Tal como eu referi, é um município recém-criado, temos grandes desafios pela frente, mas referir que a questão da educação é uma das grandes prioridades desta administração, porque queremos cada vez mais ter um ensino de qualidade, procurarmos também criar condições condignas para que as crianças tenham aulas. Claro, essa luta de construir mais salas de aulas é uma luta que nós vamos assumir para que consigamos ter as crianças em melhores condições de ensino e aprendizagem. A responsável realça que no âmbito do programa de combate à pobreza foram recentemente adquiridas cerca de 500 carteiras para apetrechamento de algumas das escolas do município. No âmbito do programa de combate à pobreza, tivemos a oportunidade de adquirir perto de 500 carteiras para, de forma gradativa, irmos apetrechando as nossas escolas, dar melhor comodidade aos nossos alunos, bem como também aos professores. Eva Lombe considera que o município tem um déficit de professores, situação que deve ser melhorada ainda neste ano letivo. Em termos de professores, eu devo referir que ainda temos algum déficit, não é satisfatório, porque temos algumas turmas por desmembrar, há um excesso de alunos em algumas turmas, mas claro, avizinha-se o concurso e nós estamos ávidos de que o município venha a beneficiar de mais professores para conseguirmos equilibrar as nossas turmas e também dar melhor conforto aos professores em sala de aula e prestarem melhor atenção a todos os alunos. A Palanca é um dos 9 novos municípios da província da Huila, fica a mais ou menos 10 minutos da cidade do Lubango, com uma população estimada em 43 mil habitantes, que se dedica principalmente à atividade agropecuária. O município celebra a 28 deste mês o seu primeiro aniversário. Luanda, celebrações dos 450 anos, em destaque. O relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao terceiro trimestre de 2025 foi aprovado em definitivo nesta sexta-feira pelos deputados na Assembleia Nacional. O documento passou com 101 votos a favor, 76 contra e 3 abstenções. O relatório aprovado refere que no terceiro trimestre de 2025 foram arrecadadas receitas no valor de mais de 5 mil milhões de kwanzas e realizadas despesas que superam os 6 mil milhões de kwanzas, tendo-se observado um resultado orçamental deficitário na ordem de 362,224 milhões. No período em referência, o setor petrolífero registrou uma produção média de 1,031 milhões de barris, inferior à meta prevista no OGE 2025, estimada em 1,98 milhões de barris dia. Foi lançado hoje em Luanda o evento que marca a realização da segunda Conferência Internacional sobre Energia e Águas do Ministério de Energia e Águas, agendada para os dias 28 e 29 do mês de maio. De acordo com o ministro João Batista Borges, trata-se de uma iniciativa que visa promover o debate técnico e estratégico sobre o futuro dos setores da energia e das águas em Angola.
Ao falar durante o lançamento do evento, o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, considerou tratar-se de uma iniciativa de relevância estratégica para o desenvolvimento do país. A conferência visa debater os principais desafios e oportunidades dos setores da energia e das águas, promover soluções inovadoras e sustentáveis, incentivar a adoção de novas tecnologias e fomentar parcerias estratégicas entre o setor público, o setor privado e o meio académico. João Batista Borges destacou ainda que o evento conta com o apoio do Presidente da República, João Lourenço, tendo referido o empenho do chefe de Estado na implementação de políticas no domínio da energia e das águas, com vista à melhoria das condições de vida da população. No domínio da energia elétrica, o Governo tem desenvolvido um esforço contínuo e consistente ao longo de toda a cadeia de valor, da produção ao transporte e à distribuição, com investimentos significativos em infraestruturas estruturantes, que se traduzem na ampliação da capacidade instalada, na modernização das redes e no alargamento do acesso à energia elétrica em todo o território nacional. Paralelamente, no setor das águas, têm sido implementados projetos de grande impacto, com destaque para a construção, reabilitação e expansão dos sistemas de abastecimento de água potável e de saneamento de águas residuais, visando responder às necessidades crescentes da população e promover melhores condições de saúde pública e dignidade social. Apesar dos progressos registados nos últimos anos, o ministro reconheceu que persistem ainda desafios. Sobretudo no que respeita ao aumento da taxa de cobertura e à universalização do acesso à energia elétrica e à água potável. Objetivos que constituem um imperativo de governação e um compromisso inalienável do Estado angolano para com os seus cidadãos. A segunda Conferência Internacional sobre Energia e Águas, agendada para os dias 28 e 29 de maio, visa debater os principais desafios e as oportunidades dos setores da energia e das águas, promover soluções inovadoras e fomentar parcerias estratégicas entre o setor público e o setor privado. Agora a falar da cidade capital de Angola. Luanda tem mostrado avanços significativos em termos de infraestruturas. A Rede Girassol ouviu nesta sexta-feira munícipes sobre como estas mudanças têm refletido na melhoria da qualidade de vida. Acompanhe a reportagem da nossa colega Edna Firmino. A infraestrutura avança e transforma a paisagem urbana ao longo dos anos. Ao comparar a infraestrutura urbana atual com a da década passada, é possível perceber mudanças significativas que impactam diretamente a mobilidade, o turismo e a qualidade de vida da população luandense. As infraestruturas, fazer uma comparação de Luanda de hoje e Luanda de ontem, é verdade que nós já evoluímos muito. Portanto, se olharmos para aquilo que é a cidade capital, conseguimos perceber que temos edifícios novos, infraestruturas novas, não é? Até mesmo algumas infraestruturas que têm estado a beneficiar a população, não é? Temos hospitais novos, naturalmente temos, e temos outras infraestruturas novas. Eu particularmente vivo em Luanda desde o princípio dos anos 90. Na altura, quando eu cá cheguei, ainda encontrei os edifícios do tempo colonial, mas eu vejo que dos anos 2000 para cá surgiram novos edifícios que vêm dar um outro ar para a nossa cidade. Tanto é uma cidade que não tem nada a ver às outras grandes cidades do mundo. Tanto temos novos edifícios que surgiram nos últimos 10 a 15 anos, que colocam a nossa cidade ao mesmo nível que as outras metrópoles. José Bastos deseja que o centro de Luanda se torne numa cidade satélite para que não se perca a história da nossa capital. Que essa parte da cidade fosse conservada tal como ela está e que fosse construída uma cidade satélite fora
da cidade antiga, para não perdermos aquilo que é característico. Portanto, para não perdermos a nossa história e a nossa essência. Penso que alguns desses edifícios novos podem ser ou podiam ter sido construídos também fora da cidade. Nos anos anteriores, a infraestrutura era marcada por sistemas viários limitados, pouca integração entre bairros e escassez de espaços públicos voltados ao lazer e à convivência social. Aqui no centro, conforme já me referi, estamos a ver realmente mudanças. Por exemplo, o Largo do Quinaxixe, tanto é um largo que mudou consideravelmente a imagem. Tanto a imagem que tínhamos anteriormente não é a mesma, e isso é de elogiar. O Largo do Quinaxixe mudou muito. Já é um lugar assim aprazível, um lugar que dá para a gente sentar, esparecer um pouco, isto é verdade. E temos este largo e temos outros largos, não é? As obras de requalificação modernizaram as vias, houve ampliação de serviços públicos e investimento em áreas negligenciadas que alteram não apenas o funcionamento da cidade, mas também a sua paisagem. A mentalidade também do jovem já está mais desenvolvida, já sabem que a nossa cidade não devemos estragar a nossa cidade, porque há muito vandalismo, há pessoas que estragam os bens públicos, mas já não é o que era antes. Apesar dos avanços, os populares apontam desafios ainda existentes, como o pouco desenvolvimento de algumas zonas da cidade capital, e enfatizaram que Luanda não é só o centro de Luanda. Ainda algumas zonas da cidade de Luanda que mantêm-se na mesma e que podemos também classificar que estão em estado de degradação. Bairros que estão em estado de degradação. Refiro-me, por exemplo, ao Sambizanga. O bairro Rangel também é um bairro muito antigo da cidade capital, mas que também carece de muita reestruturação. O bairro Kazenga. O bairro Kazenga, quando na época chuvosa, é um bairro que verificamos que tem muitas ruas que ficam intransitáveis. Falo deste bairro, podia falar também do bairro Paraíso, que é um bairro que também vê-se muita degradação, falta de água, falta de luz ainda neste bairro. Falar do Paraíso também podia falar de algumas zonas do Quicolo, de Cacoaco. Portanto, são bairros que a esta altura, não é, na minha opinião, já devia também sofrer alguma intervenção. A Baía de Luanda permanece como cartão postal, agora integrada de forma mais ativa ao cotidiano urbano. Muitos espaços de lazer têm sido reabilitados e construídos, como é o caso do Largo do Quinaxixe, o Largo do 1º de Maio e agora a construção do novo Largo da Engombota, que será entregue já neste sábado. Esta bela cidade e também este é o Girassol Jornal de edição de sexta-feira. Volte connosco logo a seguir a este curto intervalo. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. Angola está a preparar a realização de um fórum empresarial de negócios agendados para o dia 10 de fevereiro na cidade do Cabo, África do Sul, no quadro da estratégia de atração de investimento para o setor mineiro, sob o lema revelando o potencial mineiro de Angola a partir de parcerias sólidas. O evento vai servir para promover parcerias com empresas mineiras internacionais e fornecer oportunidades específicas de investimento em projetos de desenvolvimento mineiro. O certame será coordenado pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, à margem da Conferência Internacional de Minas e Exposição Mining Indaba 2026, que acontece entre os dias 9 e 12 de fevereiro de 2026.
E da página internacional, na Nova Zelândia, continuam as buscas por pelo menos seis pessoas desaparecidas após o deslizamento de terra ocorrido nesta quinta-feira na ilha norte do país. Confira esta matéria e outras no Compacto Internacional. Os serviços de emergência da Nova Zelândia continuam as buscas por pelo menos 6 pessoas desaparecidas após o deslizamento de terra ocorrido nesta quinta-feira na ilha norte do país. A polícia e equipas especializadas trabalham sem descanso na área do Parque de Caravanas, onde o deslizamento de lama e detritos atingiu um bloco de casas de banho, caravanas e veículos. O mais novo dos desaparecidos tem 15 anos. A polícia também mencionou que outras 3 pessoas não fizeram registro de saída do parque do campismo, embora tenha considerado improvável que estejam soterradas. Milhões de norte-americanos, desde o Novo México até as Carolinas, estão a preparar-se para uma tempestade de gelo potencialmente catastrófica que pode derrubar árvores e linhas de eletricidade durante dias, segundo as previsões dos meteorologistas. Cerca de 140 milhões de pessoas estão sob alertas ou avisos de tempestade de inverno ao frio e, em muitos lugares, com ambos. A tempestade esperada também será marcada por neve intensa e todos os tipos de precipitação de inverno, incluindo chuva em gelo. Os níveis de precipitação serão elevados no Texas e em outros estados ao longo da costa do Golfo e continuam pela Geórgia e pelas Carolinas antes de se dirigirem para Nordeste, disseram os meteorologistas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que fará uma viagem oficial à China em abril e acrescentou que o líder do país asiático, Xi Jinping, retribuirá a visita no final do ano. Reconhecendo que as relações bilaterais ficaram tensas durante a pandemia do coronavírus, Trump afirmou que agora a relação é excelente. O líder norte-americano disse que a China comprou uma grande quantidade de soja aos Estados Unidos no âmbito dos acordos alcançados na sequência da guerra tarifária lançada por Trump após a sua chegada à Casa Branca em janeiro de 2025. Praticantes de desporto pedem melhorias e mais espaços de lazer em Luanda, sem esquecer a preservação destes num contexto em que a capital angolana estará a celebrar os seus 450 anos. Quando se fala em desporto e lazer em Luanda, a ilha, a Marginal e alguns calçadões fazem parte da lista dos lugares favoritos. Para tal, a jovem Lisa Cabenda mudou-se de Viana para o Rocha Pinto, achando que não teria onde praticar basquetebol, e encontrou na zona da Fapa a solução. Eu gosto muito, porque eu gosto muito de basquetebol. É fantástico, porque na verdade meu sonho é estar numa equipa federada. Na samba, Abraão Lourenço faz do calçadão a sua rotina de lazer e bem-estar depois de sofrer um acidente vascular cerebral e pede maior colaboração para a prevenção dos espaços. O espaço é muito aconchegante e muito bom. É bem verdade que a nossa capital, cidade de Luanda, tem muitos sítios para fazer exercício, mas também quero dizer, nos utentes que praticam esses exercícios físicos têm que colaborar para cuidar desses espaços que o governo gasta muito dinheiro nisso para nosso benefício de nós próprios. Assim como Abraão Lourenço, a dona Avelina Lopes também quer que esses lugares sejam cuidados, uma vez que optou por caminhadas para cuidar da sua saúde há mais de 10 anos. E diz-se que a melhor medicação é a prevenção, não é? A caminhada acaba agrega benefícios à nossa saúde, entre os munícipes e as administrações, em manter as calçadas, não é, em bom estado, os parques infantis também, e também os parques, os ginásios, né? Como estamos a ver aqui, a céu aberto, também em manutenção. O atleta Fred Stana gosta de treinar ao ar livre e espera que se desenvolva mais projetos ligados ao bem-estar. Eu espero mais desenvolvimento no que toca às infraestruturas, projetos, mais atividades esportivas. Geralmente nós atletas, nós criamos as atividades por nós, sem apoio de ninguém, né?
Por exemplo, este parque, como vê, foi há pouco tempo restaurado, mas estamos a falar de menos de um mês e já se encontra no estado que está. Então isso para dizer ao governo para não focar só num ponto. A ilha é tão grande, temos imenso espaço aí livre, a gente possa treinar, é desenvolver mais capacidade no que toca às infraestruturas. Luanda foi fundada a 25 de janeiro de 1576 e neste ano completa 450 anos. Nesta senda, os cidadãos pedem mais entrosamento com os responsáveis das zonas desportivas e de bem-estar e também a prevenção dos espaços. O momento agora é para mais um intervalo. Volte connosco a seguir, pois temos muito mais para partilhar consigo. Até já. Renovados votos de Boa Noite Angola, essa é a Geração Jornal, edição de sexta-feira. No município do Quilamba foi lançado nesta sexta-feira o Plano Nacional de Leitura, um projeto voltado ao incentivo à leitura desde a tenra idade. O projeto que nasce do Plano Nacional de Leitura de Angola 2024-2027, Plano Leitura, instituído pelo Decreto Presidencial número 247/24, visa massificar o hábito da leitura e escrita desde a infância até a idade adulta, alinhando-se ao desenvolvimento social e econômico do país. Essa é a nossa escola, é a mais bonita. No município do Quilamba, a iniciativa chega com o propósito de alcançar todas as escolas da região. É um projeto que vai incidir sobre o trabalho que é realizado em sala de aulas pelos nossos professores a nível das escolas do município e visa criar o hábito pela leitura, pela escrita e pelo desenvolvimento do pensamento crítico. Portanto, nós pretendemos com isso abrir, assim, de forma mais clara, abrir as mentes das nossas crianças para aquilo que são as atividades essenciais para o seu desenvolvimento intelectual. Segundo o diretor municipal da Educação do Quilamba, o projeto vai funcionar por fases, sendo que na primeira as escolas passarão a promover concursos de leitura, escrita e teatro. Já na segunda, os estudantes passarão na categoria municipal, onde será feita a avaliação do melhor aluno em leitura. Aos nossos meninos é dedicação, empenho e muita disciplina. Aos pais e encarregados da educação, que são nossos parceiros diretos, devem apoiar psicológica e materialmente para que as crianças se sintam confortáveis a integrarem esse projeto, para que elas se sintam motivadas a assumir esses desafios. Alinhada à iniciativa do Plano Leitura, a zona encontrou outras formas de dinamizar o incentivo pela escrita. O Cambaleia. Promoverem a leitura. E nós, Quilamba, instituímos o projeto para desenvolvermos concursos de leitura, concurso de escrita criativa, onde nós vamos desafiar os nossos meninos a escreverem textos. E com estes, nós formamos a primeira coletânea a nível do nosso município. Um inquérito do Instituto Nacional de Estatística revela que o ensino primário de adultos registra uma taxa de alfabetização da população com 15 ou mais anos de idade em 76%. Neste sentido, o Executivo reconhece a necessidade da implementação de mecanismos para o aumento da taxa de alfabetização da população através do fomento da expansão do livro, da leitura e da escrita de forma coordenada, com vista a melhorar os resultados da avaliação da leitura e da escrita a nível nacional. O Hospital Municipal de Kazenga, também conhecido como SUMANC, beneficiou nesta sexta-feira de cerca de 70 bolsas de sangue doadas numa iniciativa da cooperativa JM Domingos. A cooperativa JM Domingos realizou nesta sexta-feira uma campanha de doação de sangue no Hospital Municipal do Kazenga, conhecido como SOMAG.
A ação está enquadrada nas comemorações dos 450 anos de existência da cidade de Luanda e o coordenador da cooperativa, Luís Domingos, disse que mais de 150 pessoas participaram da atividade. Nesse momento estamos aqui com mais de 150 cooperantes a fazerem a sua doação de sangue voluntária naquilo que é a nossa política de fazer doar sangue aos hospitais que estão mais carentes. Nós fizemos essa atividade no município de Kazenga porque o nosso município esse é um município onde está a nossa direção nacional, não é? Mas nós temos também já contactos com o Banco Nacional de Sangue. Em 2026, a cooperativa JM Domingos, através da sua direção e os seus cooperantes, decidiu que o país já não pode sofrer por falta de sangue a nível de qualquer província. Então, nós estamos a incitar contactos com o Banco Nacional de Sangue a nível de nós fazermos uma doação de sangue a nível nacional. O representante da referida unidade hospitalar, Aliurdo Arnaldo, enalteceu o gesto e reforçou que as 70 bolsas de sangue colhidas poderão reforçar o estoque existente, bem como minimizar as dificuldades dos pacientes e salvar vidas. Recebemos essa manhã com muita alegria a cooperativa que se colocou à disposição para apoiar a nossa causa de salvar vidas, disponibilizando assim voluntariamente doações de sangue para aportar naquilo que são as reservas de sangue do hospital. Temos pelo menos 70 bolsas. Já Julieta Domingos fala dos benefícios da campanha. O benefício vai ser qual? É que a doação do sangue, o sangue é um líquido muito precioso. E a doação de sangue vai salvar vidas. Sangue é vida, sangue salva vida. Então, por isso que nós entramos nessa campanha de doação de sangue para ajudar e mobilizar a sociedade em geral. Nós estamos com 140 cooperantes para essa mesma atividade, na qual que nós dividimos 70 para hoje na sexta-feira, 70 para amanhã, sábado, que será no Hospital Geral dos Cajueiros. Doadora pela primeira vez, Ruth da Silva fala do sentimento depois da doação. É bom quando nós ajudamos realmente quem precisa. E nós sabemos que nas nossas instituições, muitas das vezes, perdemos muita vida por falta mesmo de sangue. Na verdade, a da motivação partiu de eu mesma. Partiu de eu mesma, né, poder ajudar a quem precisa. No entanto, João Augusto doa sangue pela 10ª vez e aconselha quem não o faz a salvar outras pessoas por meio do sangue. Eu aconselho a doarem mesmo, porque você ao doar estás a salvar vidas. Então não adianta você deixar perder vida quando você pode. A cooperativa existe há quase 2 anos e alberga mais de 38 mil membros. Realmente este ato de doar sangue pode salvar várias vidas. E assim estão contadas as informações aqui na edição de sexta-feira do Geração Jornal. Angola, boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.